Olá, amigos! Eu sou a Rafaela Fernandes e nós estamos hoje gravando para o programa Jesus, Luz de Nossas Almas, da Casa Espírita Mestre de Amor de Ponta Grossa, Paraná. E estaremos usando, para fazer as nossas conclusões, o livro Trigo de Deus, do espírito de Amélia Rodrigues, do médium Divaldo Pereira Franco. Mais precisamente, o capítulo 23, que fala a respeito do Tabor e a imortalidade, trazendo lições sobre a transfiguração de Jesus. Conta-nos os apóstolos em Marcos, Mateus, também em Lucas, que 40 dias antes da crucificação, Jesus escolheu 3 apóstolos que lhe tinha mais afinidade: João, Pedro e Tiago, e os levou até o monte de Tabor, que hoje fica no território de Israel. E subiu até lá em cima com os discípulos e se pôs a orar. E nesse momento de oração, ele transfigura-se. E como os apóstolos não tinham muita linguagem para expressar o que estava acontecendo com Jesus, eles explicam nas Sagradas Escrituras que Jesus fica com o rosto brilhante como o sol e com as roupas brancas tão alvas e brilhantes que nenhum lavador da época conseguiria trazer aquele branco, mostrando que Jesus fica excessivamente brilhante naquele momento e ao mesmo tempo aparecem 2 espíritos extremamente importantes para as antigas profecias que nós temos do Antigo Testamento, que é o espírito de Moisés e o espírito de Elias. Os apóstolos ficam muito assustados com aquela situação, porque Moisés e Elias aparecem e começam a conversar com Jesus naquele instante. Lembremos que João Batista já havia desencarnado nesse momento que aconteceu esse evento da transfiguração, mostrando que realmente poderia acontecer aquela aparição, porque Elias foi uma das encarnações do apóstolo, do profeta João Batista. E quando aparecem esses dois personagens, Pedro fica tão assustado que dentro daquela simplicidade daqueles homens que eram pescadores, que eram pessoas extremamente simples, com pouco conhecimento, o que Pedro pensa? Vou fazer uma tenda para cada um desses homens e fala: Senhor, quer que eu faça uma tenda, uma para você, uma para Moisés e uma para Elias? Por quê? Porque a preocupação deles era formar uma tenda para ter onde aquelas pessoas ficarem. Eles não notam imediatamente que se tratam de espíritos, porque eles não tinham ainda esses conhecimentos dessa vivência espiritual, da aparição dos espíritos, desses fenômenos mediúnicos. E a preocupação que eles têm é aquela preocupação física, de cuidado, vou montar uma tenda para protegê-los do vento, para terem onde passar a noite. E nesse momento vem uma nuvem, e nessa nuvem é emitida uma voz que fala para os apóstolos assim, para esses 3 apóstolos: este é o meu amado filho, ouçam-no. E esse evento tem todos esses acontecimentos importantes. Primeiro a transfiguração de Jesus, depois a aparição desses 2 personagens, dessas 2 entidades espirituais que foram tão importantes para as Sagradas Escrituras, para a história do cristianismo, porque eles fizeram todo aquele trabalho do início. Moisés veio com a primeira revelação, depois nós tivemos também todas as revelações com o profeta Elias, que veio mais tarde como João Batista, também numa outra encarnação. Portanto, nós vamos vendo ali toda uma significação desse evento e desse contexto. Mas muito bem, o que o nosso dicionário diz que é uma transfiguração? Segundo o nosso dicionário, transfiguração é mudar de forma, de figura ou de feição. É transformar-se, metamorfosear. Isso para o nosso dicionário. Já à luz da doutrina espírita,
Allan Kardec vem nos explicar o que é o fenômeno da transfiguração que aconteceu com Jesus, que é nesse momento ele comprova toda a sua natureza divina, que ele se trata realmente do Messias, que veio trazer toda a terceira revelação, a segunda revelação, que é a revelação do amor, que vem trazer toda essa lei moral para o nosso planeta, como governador planetário, como condutor da nossa Terra, do nosso planeta Terra, e vem mostrar aí que ele se tratava desse nosso Salvador, do nosso Messias, mostrando a sua natureza divina aos apóstolos, também com a emissão dessa voz que vem através desse evento de uma nuvem que os cerca. Allan Kardec explica que é um fenômeno muito comum a transfiguração e que ele é um fenômeno que possibilita, que é possibilitado através da nossa mediunidade. Então, o nosso espírito tem essa faculdade de transfigurar-se. E que, em verdade, esse fenômeno, ele acontece na esfera do nosso perispírito, em que o nosso perispírito, devido a uma irradiação fluídica, ele passa a anular parcialmente ou totalmente a visão do corpo e passa a ser totalmente aparente. Então ele modifica a aparência do indivíduo, às vezes encobrindo o próprio corpo. E foi o que aconteceu com Jesus. Houve uma aparição ali do seu perispírito, embora o perispírito de Jesus seja muito fluídico, muito delicado, muito menos grosseiro que o nosso. Jesus mesmo assim tinha um perispírito, e esse perispírito que facultou toda essa visão. Isso está na Gênese. E na sequência, quando houve essa imagem, essa presença, essa aparição desses outros dois personagens, que se tratam de Elias e Moisés, houve a materialização do Espírito, que também é um fenômeno devidamente explicado, tanto pelo livro dos médiuns como pelo livro dos espíritos. É comum, pode acontecer e depende da mediunidade, da faculdade da mediunidade, em especial de efeitos físicos. A gente não se dá a importância desse evento, e quando nós falamos de cristianismo, nós não nos preocupamos com esses fenômenos que Jesus comprova a existência da imortalidade da alma e ao mesmo tempo da mediunidade. Nós ficamos somente focados nas lições do amor, da caridade, e esquecemos que uma das principais lições de Jesus, por isso a ressurreição, que é chamada assim no cristianismo, que nós no espiritismo é a aparição do Espírito de Jesus, é a materialização do seu Espírito, uma das principais lições de Jesus é demonstrar a existência do mundo espiritual, é comprovar a imortalidade da alma, é demonstrar também os eventos mediúnicos, porque de todos os médiuns, Jesus foi o maior médium da humanidade. Por meio desse evento que nós tivemos aí da transfiguração, depois que aparecem esses dois personagens que ficam um tempo conversando com Jesus, porque ele já havia anunciado aos apóstolos que logo ele seria crucificado, que ele participaria de toda aquela tragédia do Calvário e que eles teriam que ser fortes, teriam que preparar-se para essa posteridade depois que Jesus partisse. Todo esse evento, toda essa situação da transfiguração é a mostra desse caráter, dessa natureza divina de Jesus e a comprovação da imortalidade da alma. E na sequência, quando eles vão descendo o Monte de Tabor, como Pedro, Tiago e João não entendiam a respeito, porque até então havia uma proibição da lei mosaica de contato com os espíritos, eles ficam assim muito aturdidos. E Jesus, percebendo isso, ele fala para os três: ninguém conteis esta visão até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. Por que isso? Porque Moisés deixou uma proibição expressa
no Velho Testamento, impedindo que o povo contatasse os mortos e fizesse aqueles jogos de premonições, como hoje nós temos de cartas e outras coisas mais. Por quê? Por que havia esse impedimento? Porque ainda aquele povo rude, que tinha pouco conhecimento, que não tinha nenhum acesso aos conhecimentos científicos, tecnológicos da nossa atualidade, e muito tão pouco a ciência e os descobrimentos que vieram com a mediunidade na sequência, com a codificação kardeciana, com a terceira revelação, que foi o Espiritismo, eles não tinham esse preparo emocional para esse entendimento. E eles acabavam fazendo o quê? Acabavam fazendo rituais, conversando geralmente com espíritos oportunistas, inferiores, infelizes, que vinham ali passar muitas, não lições, como fazem os espíritos superiores, mas passar realmente mensagens frívolas, maldosas, perturbando aqueles médiums que estavam utilizando suas faculdades, porque ainda não era o momento de se despertar. E assim, Amélia Rodrigues traz todo esse conhecimento para nós nessa lição, anotando: o exuberante fenômeno mediúnico que trouxera da além da morte os ilustres líderes da raça, Moisés e Elias, deveria ficar ignorado pelas massas, que não podiam compreender. Somente as pessoas preparadas emocionalmente e psiquicamente dispunham da percepção necessária para entender que ali Moisés revogava a proibição de se falar com os mortos, vindo ele próprio demonstrar a possibilidade ora tornada real. A sua proibição quanto à evocação dos mortos justificava-se para evitar o abuso em voga, porque nem todos os mortos podem retornar, atendendo aos reclamos dos vivos, e sendo não raro substituídos pelos frívolos, pelos mentirosos, que eles usam seus nomes para impor ao homem a liberdade de ação com responsabilidade e uso do livre-arbítrio pelo respeito que devem merecer aqueles que a outros precederam na viagem de volta. Agora, portanto, estava derrogada a interdição. Porém, o povo não deveria sabê-lo, senão quando ele próprio, ressurrecto e vivo, retornasse após a tragédia do Calvário. Eu, particularmente, gostei muito dessa passagem, para mim foi uma revelação, porque no meu entendimento de médium, eu sempre pensei que essa lição de Moisés, que estava no Velho Testamento, e que muitos dos nossos irmãos de outras religiões acabam condenando a doutrina espírita e dizendo que nós somos proibidos de falar com os mortos e etc, e que nós devemos se preocupar com os vivos, que isso tem uma expressa inscrição nas Sagradas Escrituras. Nós vemos que aqui está toda a explicação, e que no meu entender vinha com a vinda do livro dos médiuns, com a vinda dos livros dos espíritos, que vieram somente lá nos idos de 1857 com Allan Kardec. E nós vemos que não. Nós vemos que a mediunidade e que a questão da comunicabilidade dos espíritos vem a ser derrogada, a proibição, pelo próprio Jesus Cristo e por Moisés, nesse evento da transfiguração. Por isso ele é tão importante, e nós na doutrina espírita estudamos esse evento assim de forma tão superficial, mas ele é algo assim que traz tantas revelações. Primeiro, a questão da transfiguração do espírito, mostrando a natureza divina de Jesus, que ali impacta para Pedro e para os demais apóstolos que ele se tratava do Messias e que ali estava a missão do Cordeiro. Na sequência, a apresentação da mediunidade, da transfiguração vinda através do fenômeno do perispírito. Também, na sequência, a situação daquela nuvem que os envolve e uma voz que vem dizendo que ele era o Filho de Deus e que deveriam ouvi-lo de forma expressa,
também através de um evento mediúnico de efeitos físicos. E também ainda a aparição, a materialização espiritual de Moisés, do espírito de Moisés e Elias. Por quê? Porque Jesus, todas as escrituras diziam que o Messias só viria depois que Elias retornasse. E Elias retorna. Primeiro aparece como João Batista, depois que ele sofre o evento da decapitação por Herodes, ele aparece em espírito junto a Jesus no Monte de Tabor. Então vejamos todas as lições que Jesus deixa nesse evento da transfiguração do Monte de Tabor, quando ele sobe com esses 3 apóstolos e faz toda essa demonstração tanto de sua natureza divina, quanto de sua mediunidade e da existência da imortalidade da alma, mostrando que a morte não existe, que ela é um fenômeno apenas físico, natural, biológico, fisiológico do corpo, mas não do nosso espírito, que o nosso espírito continua. E essa norma que antes Moisés deixava de não falar com os mortos, era justamente porque era um povo muito rude, era um povo sem conhecimentos e que não entendiam a natureza dos espíritos, que existem espíritos de primeira ordem, de segunda ordem, de terceira ordem, que existem os espíritos inferiores, os frívolos, os mentirosos, os zombeteiros, que ainda se comprazem em enganar as pessoas, em utilizar mentiras, em usar nomes de pessoas conhecidas, mas que na verdade não são, e que trariam essas comunicações somente prejuízos e perturbações para as pessoas daquela época, que poderiam sofrer obsessões terríveis e que ainda não havia formas diretas e nem estudos como nós temos hoje para tratar uma obsessão. Hoje uma obsessão tem toda a sua profilaxia, seu tratamento. Ele é simples desde que você tenha intenção de fazer a reforma íntima, de realmente buscar os ensinamentos evangélicos, o bem, a caridade, reformar-se. E lógico, o passe, a água fluidificada, a palestra espírita, o evangelho, tudo isso são formas de nós estarmos prevenindo e também curando uma obsessão. Mas naquela época eles não tinham, não podiam lançar mãos desses métodos que só foram conhecidos bem depois. Mas Jesus, então, nessa aparição, nessa transfiguração, vem nos demonstrar tudo isso, deixando ele mesmo expressamente derrogada a impossibilidade de comunicar-se com os mortos, que não são mortos, né? Que são vivos, que são irmãos apenas que estão fora da carne. Nós estamos agora encarnados, hoje eles desencarnados, amanhã seremos nossa vez, e assim um ciclo, até que nós atinjamos o nosso liame de perfeição necessária, de evolução preciso, que o nosso espírito tanto almeja. Então agora estava totalmente derrogada aquela interdição. Mas vejamos que Jesus deixa bem claro para os apóstolos que eles devem esperar o fenômeno da ressurreição, quando Jesus também em espírito apareceria e comprovaria a existência espiritual, a presença do espírito, a imortalidade da alma, a continuidade da vida, para que eles pudessem falar isso para o restante das pessoas que ficariam aturdidos, que se atordoariam e não entenderiam o que acontecia. Portanto, a partir daquele momento, no Monte Tabor, fora inaugurado conscientemente por Jesus o intercâmbio entre os homens e os espíritos, demonstrando a sobrevivência da vida à morte. O Tabor e a imortalidade, assim, permaneceram como símbolos da nova era. Assim faz essa conclusão Amélia Rodrigues, uma conclusão muito preciosa, com muita propriedade, porque o símbolo da nova era, nós sabemos, é justamente a mediunidade e a imortalidade do espírito, para que, com base nessa lição da imortalidade, nesse conhecimento que nós temos, que nós sabemos que a morte não existe, que a morte ela só atinge a matéria, não o espírito, que o espírito continua, que o espírito prescende,
que o que existe depois do túmulo é mais trabalho, é mais vida. Nós vemos a riqueza desses detalhes, desses ensinamentos trazidos por esse espírito, que é Amélia Rodrigues, dessas conclusões que nos auxiliam agora dentro da doutrina espírita, nos trazendo conclusões preciosas e necessárias, nos demonstrando como Jesus trabalhou a mediunidade e como o tempo todo a sua lição era a imortalidade da alma. Porque quando ele estava curando sempre alguém, ele falava, né, sobre a fé, ele falava sobre a importância da pessoa continuar, não pecar mais, por quê? Porque ele estava falando pro espírito. Vai, não peques mais, né? Ele estava falando não para aquele corpo físico, falava também com os espíritos ignorantes, inferiores, que estavam naquelas pessoas que estavam sofrendo terríveis obsessões. Ele estava o tempo todo curando e auxiliando e falando com esses gênios infelizes, mostrando com isso sempre a existência da alma, a existência do espírito, e que em verdade a nossa passagem aqui na Terra é uma experiência, uma passagem, é temporário, que o nosso mundo de verdade, a nossa real casa, é o mundo espiritual, e que é para lá que nós vamos sempre retornar, regressar, encontrando ainda as pessoas que nós amamos, os nossos entes queridos, a nossa família espiritual, e continuando sempre a vida. Um grande abraço, que Jesus ilumine sempre os nossos caminhos.